Olá, eu sou o irmão Arimatea, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu sou evangélico, cristão, crente, protestante, creio em Deus, nas Escrituras Sagradas, tá? Vou fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês, espero que vocês gostem, principalmente para quem é cristão, que crê nas Escrituras. Eu creio, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, meus amados irmãos. Eu vou fazer de conta que eu sou um falso mestre, um falso profeta, um falso apóstolo, uma falsa religião, um ateu, e vou distorcer as escrituras, tá? Vou usar as escrituras distorcendo. Então, eu vou falar aqui que não vai haver ressurreição, tá? Vou fazer de conta que eu sou um falso profeta e vou dizer que não vai haver ressurreição. Tá aqui a prova. No livro de Jó, capítulo 7, verso 9, diz aqui assim, ó. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Está aqui, ó. Não vai haver ressurreição. Quando a gente morre, a gente é sepultado. E aqui está dizendo claramente, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Está bem claro, não vai haver ressurreição. Está vendo? No livro de Jó, capítulo 10, verso 21, vai falar também. Jó 10, 21, vai dizer aqui, ó. Antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei. Quando a gente morre, a gente é sepultado, né? E aqui está dizendo, Jó 10, 21. Antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra das trevas, da sombra da morte. Está aqui, meus queridos, não vai haver ressurreição. É assim que os falsos profetas, os mestres ateus fazem. Eles dizem que não vai haver ressurreição, eles distorcem as escrituras e acrescentam, tá? Aqui no livro de Jó também, capítulo 14, vai falar, 14, 10 e 12, diz assim, ó, Jó 14, 10 e 12. No capítulo 14, verso 10, diz assim, ó, o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem. E onde ele está? É uma pergunta. No verso 12 vai responder. Assim um homem se deita e não se levanta. E quando expira, assim um homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, jamais acordará. Tá vendo? Não vai haver ressurreição. Está escrito aqui, ó. Assim um homem se deita e não se levanta, e quanto existir os céus, não acordará, ou seja, não vai haver ressurreição. É assim que os falsos mestres fazem, falsos profetas, para colocar dúvida em você, para você não crer nas escrituras e apostatar da fé, abandonar a fé. Mas vai haver ressurreição. Aqui no livro também de Salmos, também fala. Vamos lá para Salmos, capítulo 78, versículo 39. Salmos 78, verso 39. Vai falar assim, ó. Lembre-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Tá vendo? Nós somos carne. Nós vamos morrer um dia, vamos ser sepultados, e não vai voltar mais. Então não vai haver ressurreição. Eu estou usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, estou dizendo que não vai haver ressurreição. É assim que os falsos mestres fazem, os ateus fazem, os falsos apóstolos, a falsa religião. Assim como tem as falsas religiões, tem a verdadeira religião. Tá? Olha o que diz aqui em Isaías 26. Vamos lá para Isaías. Capítulo 26, vai falar assim, Isaías 26, verso 14 diz assim, olha, claramente, Isaías capítulo 26, verso 14, vai falar assim, mortos não tornarão a viver. Tá vendo só? Mortos não tornarão a viver. Sombra não ressuscitam. Está bem claro aqui, ó, Isaías 26, verso 14. Mortos não tornarão a viver. Ou seja, não vai haver ressurreição. Está escrito na Bíblia. Você não crê na Bíblia? Então está escrito. Não vai haver ressurreição.
É assim que eles fazem. Mas as Escrituras diz que vai haver ressurreição, tá? Olha o que diz aqui, olha o que o diabo fez aqui com Jesus. Olha o que o diabo fez com Jesus. Ele usou as Escrituras, distorceu as Escrituras. Em Mateus 4, a tentação de Jesus, ele fala assim, o diabo. 4, verso 6, Mateus 4, verso 6. Ele disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Ou seja, o diabo aqui, quando ouviu Jesus dizendo está escrito, ele muito astutamente, inteligente, ele também disse, está escrito, se tu és o Filho de Deus, então atira-te daqui abaixo. Ele aqui está citando o Salmo 91, verso 11 e o verso 12, tá? Quer dizer, ele usou a Bíblia, distorceu a Bíblia e para querer matar Jesus. É assim que os ateus fazem. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsa religião, as seitas, né? Deus diz que vai haver o inferno de fogo. Ele diz, não, o inferno não é fogo não, é a sepultura. Deus diz que o castigo é eterno. Diz, não, o castigo não é eterno não. Aí quer dizer, eles acrescentam as escrituras e diminuem as escrituras, né? Então, os saduceus também, eles também não creem em ressurreição. Ele vai dizer que não vai haver ressurreição. Está escrito aqui, ó, Mateus 22, era um grupo também que não cria em ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Ele perguntou, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual os 7 será a sua esposa? Porque todos despojaram, tá vendo? Os saduceus também não criam que havia ressurreição. Os saduceus não creem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, né? Mas Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Eles querem colocar dúvida em vocês, falsos mestres, as seitas, as religiões, os ateus, os agnósticos, querem colocar dúvida para você apostatar da fé, abandonar a fé, negar a fé, né? Então, fique firme, meus irmãos, vai haver ressurreição sim. Jesus Cristo falou que vai haver ressurreição, né? Aqui no livro de João, olha o que diz, livro de João, capítulo 5, vai dizer assim, ó, verso 28 e 29, João 5, 28 e 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora que todos que se acham no túmulo ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Ou seja, quando lá em Jó diz assim, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, não vai subir enquanto não ouvir a voz do Senhor Jesus, que ele vai ressuscitar os mortos para julgá-los. Uns para salvação e outros para condenação. É assim que a Bíblia explica, é assim que a Bíblia ensina. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui, eu fiz isso para vocês ficar firmes na fé e crer nas Escrituras, né? E aqui no livro de Provérbios, veja o que diz aqui no livro de Provérbios. Vai falar assim, ó. Provérbio 30, vai falar assim mesmo. 30, versos 5 e 6, ó. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Tá vendo? A gente não deve acrescentar nem diminuir as escrituras, né? Lá em Apocalipse 22, 18, vai falar também, Apocalipse 22, 18, vai dizer assim, ó, eu e todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acha escrita neste livro. Ou seja, a gente não deve nem acrescentar as escrituras, nem diminuir, nem tirar, nem colocar, né? Então, que livro? Aqui está falando do livro da Revelação, Apocalipse, mas todo o livro das escrituras.
Lá em Isaías 34:16, Deus diz assim, ó, buscai no livro do Senhor e lede. Então nós temos que ler e praticar, meus irmãos. Então qualquer um que conhece as escrituras pode acrescentar, diminuir, fazer o que quiser, né? Mas vai ficar de fora do reino de Deus, porque a gente não deve ultrapassar do que está escrito, tá, meus irmãos? Então eu estou falando isso aqui para nós crentes ficar firmes na fé. Vai haver ressurreição, mas eu me fingi ser um falso mestre, um falso profeta, um ateu, e usei as escrituras em que não vai haver ressurreição, mas vai haver ressurreição sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu sou o irmão Arimateia, tá? Que o Senhor vos abençoe. Shalom Adonai e Yeshua Mashiach. Amém.